E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje, a bordo do Jaque EJS4, um veículo 100% elétrico no uso rodoviário, levarei vocês no carona para curtirem um pouquinho dessa belíssima paisagem e também dessa estradinha sinuosa. Para quem tem curiosidade em ver como um carro elétrico se comporta nesse uso, como que é utilizar, assista que provavelmente você irá curtir bastante e talvez ficar surpreso. Pois bem, nesse exato momento estou indo rumo a Socorro, uma cidade interiorana de São Paulo, que fica da capital do Centrão, uns 150 quilômetros. Então é uma viagem relativamente próxima do Centrão e que dá para fazer numa boa. Muita gente me pergunta sobre autonomia. Bem, o EJS4 em específico, ele proporciona uma autonomia estimada de 420 quilômetros. Só que tem alguns asteriscos. Essa autonomia pode variar bastante dependendo do seu uso. Então, assim como um carro a combustão tem alguns pontinhos que devem ser observados para fazer um bom consumo, a mesma coisa é o elétrico. Só que tem algumas ressalvas, porque, por exemplo, o carro elétrico ele consegue fazer um consumo, uma autonomia melhor, por incrível que pareça, dentro da cidade. Agora, na rodovia, como a exigência é um pouco maior quando comparado com a cidade, porque você mantém uma velocidade constante, uma exigência maior por conta da amperagem que você solicita ali, que você emprega, né, no acelerador durante o percurso em si. Então ele acaba consumindo um pouquinho mais. É aquilo, dá para fazer viagens numa boa, no entanto que eu até compartilhei algumas no canal. Eu já fiz com um EJS1 uma viagem até a Baixada Santista, deu para curtir bastante, não precisei recarregar o carro, fui e voltei, e ainda observa-se que o EJS1 tem uma autonomia um pouco reduzida quando comparado com o EJS4 por conta de proposta, tamanho. Na real é que a principal proposta, o principal uso de um carro elétrico é direcionado ao uso urbano. Isso daqui que eu estou fazendo dá para fazer, mas não é a proposta, ele não foi concebido para isso e ainda não tem toda essa infraestrutura para isso. É claro que, como eu sempre falo, se você realizar um planejamento, dá para aproveitar, dá para curtir numa boa. Então eu já fiz com o EJS1 pro litoral, dá para fazer diversas cidadezinhas aqui no interior de São Paulo. Isso compartilhando a minha experiência, tá? Os lugares que eu tenho conhecimento, porque se vocês abrirem o mapa, 150, 70, 200 quilômetros, tem diversos lugares que dá para curtir bastante. Então dá para fazer aqui Bragança, Socorro, Pinhalzinho, Campos, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Guararema. São diversas as cidades. E uma coisa muito boa é que, pelo menos aqui na região, Fernão Dias, Bandeirantes, Dutra, essas rodovias, principalmente nos pontos iniciais que são aqui próximo ao centro mesmo, você encontra, felizmente, com facilidade, eletropostos. Aquilo, em maior quantidade os de carga lenta ainda, mas em alguns postos mais estruturados você já encontra o de carga rápida. Isso é bem legal de ser ressaltado. Inclusive, na vinda para cá, eu fiz um pit stop no Graal Mairiporã, que lá tem tanto a carga lenta quanto a carga rápida. Para vocês terem ideia, na carga lenta, dependendo da quantidade, supondo aí que de 20% a 90% de carregamento, ele faça em uma duração de 4 a 6 horas, tá? Tudo dependerá da carga, da amperagem que está mandando para o carro, da rede,
aterramento, são diversos pontinhos que tem que ser observados. Agora na carga rápida, de 20 a 90, 40 minutinhos a 1h20, então isso é bem legal de ser observado. Alguns pontos você, dependendo do padrão do conector do carro, você já conecta direto. Entretanto, dependendo do padrão também, você tem que usar um adaptador. Nesse de carga rápida que eu utilizei em Mariporã, eu usei o adaptador que tem aqui no carro. Mas uma dica de ouro para quem quer se aventurar e viajar de carro elétrico, tem um aplicativo que se chama PlugShare. Eu colocarei na tela para vocês. Lá você consegue primeiro dar um zoom no mapa, afastar, para ver todos os pontos na região que tem tanto a carga lenta quanto a carga rápida, e também você consegue aplicar alguns filtros justamente procurando os conectores específicos. Então, por exemplo, eu quero esse conector do padrão do Jack, que é o mesmo padrão do Nissan Leaf. Você coloca lá o padrão e ele vai listar todos os lugares na redondeza. E outra coisa que me pergunta, pessoal, para quem quer se aventurar, eu, de exemplo, tenho aqui a título de experiência, partindo de São Paulo, os trechos que hoje dá para fazer numa puxada mais longa, o que eu fiz? São Paulo a Curitiba. Eu saí de Santo André, fui Curitiba, dormi um dia lá, peguei um hotelzinho com um carregador, saí no dia seguinte, desci para Morretes, a maravilhosa estrada da Graciosa, curti um pouquinho lá e depois voltei para Santo André. Totalizaram 1.500 quilômetros mais ou menos. Dá para fazer numa boa. Outro lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, pela Dutra, já tem infraestrutura para isso. São Paulo, BH, São Paulo, Litoral, Ilhabela, dá para fazer numa boa. É claro que aquilo que eu sempre comento, tem que fazer um mínimo de planejamento, sair com o carro carregado, 100% se possível, porque tudo vai variar. É igual um consumo de um carro a combustão. Se você usar o ar-condicionado, vai consumir um pouquinho mais. Se tiver com 5, 4 pessoas a bordo, a porta-malas cheia, vai consumir mais. Se você ficar andando a 150, 120, 130, vai consumir mais. Então, aquilo, o mínimo que você tem que fazer é abrir o mapa, ver se tem pontos de carregamento, ou se no local final que você irá tem como deixar o carro carregando em uma tomada doméstica, em algum wallbox. Então são essas coisas que vocês vão aprendendo, mas é uma experiência diferente, é uma experiência legal. Confesso que a princípio, quando começaram as notícias, os carros começaram a chegar, eu tinha aquele pezinho atrás, porque eu sou auto-entusiasta, curto muito carro a combustão, experiência sensorial, sonora. Então eu falava, isso daí não vai ser esquisito, acho que não vai cair no gosto, não. Mas depois que eu tive a primeira experiência, o primeiro contato, você fica surpreso, principalmente nas primeiras levas, né? Porque como eles queriam ganhar o público, os primeiros carros que chegaram, além de ter um design todo diferentão, via de regra eles tinham um número de torque, um número de potência bem significativo. Agora que as empresas estão fazendo alguns mais acessíveis, que são carros mais convencionais, com uma potência, um nível de potência e torque mais normalzinho para o uso urbano, um carro menorzinho. Então agora que está ficando mais equilibrado, que também é muito legal, é aquilo que eu sempre falo: se você tiver a possibilidade, vai em uma concessionária, faça um test drive, pelo menos para você ter esse primeiro contato e ver que realmente é algo divertido, é diferente, tem a sua maneira diferente de curtir. Então é aquilo. Vejam, o barulhinho de metrô, meus amigos, e anda muito bem, pessoal, muito bem mesmo. Às vezes o número de potência, o número de torque não pareça ser tão significativo, mas como a entrega do motor elétrico é totalmente diferente, é sensacional. E é aquele desempenho que não incomoda ninguém. Isso eu curto bastante, pessoal. Então, se tiver a oportunidade, tente fazer um test drive para vocês terem essa experiência, principalmente para quem é auto-entusiasta. É bem legal mesmo. 252 de autonomia. E é legal que esse carro aqui tá bem ajustado. Deixa eu ligar um pouquinho o ar-condicionado aqui. Tava um friozinho, tá com uma cara de chuva, mas começou a esquentar. Direcionar, gela super bem, tem esse display totalmente digital aqui. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade.
comentem, hein, o que vocês querem ver aqui no canal referente a carro elétrico. Mais viagens, mais uso, alguma experiência, algum vídeo específico. Mais pra frente, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu pretendo gravar essas viagens mais longas de carro elétrico, justamente para compartilhar a possibilidade e um pouquinho da infraestrutura, assim como foi a playlist que eu fiz até Curitiba. Então eu fiz uma rota, um planejamento, mostrei, pelo menos na época, todos os pontos possíveis para fazer carregamento rápido, tanto a carga lenta quanto rápido. Mostrei como que se fazia na cidade para buscar um hotel. Então foi bem legal. Seria legal fazer os outros roteiros também lá. Então, talvez BH, talvez Rio de Janeiro, que é legal. Eu acho que o conteúdo, como é algo novo, tá um pouco escasso ainda para fazer um conteúdo mais detalhado, assim, mais completão mesmo, pessoal. E comentem aqui o que vocês acham. Teriam ou ainda não? Confesso que, como único carro, pro meu estilo de uso, que gosto de andar sem parar para lá e para cá, toda oportunidade de fazer viagem e viagens longas, eu talvez partiria para algum carro híbrido. Mas se eu tivesse mais um carro na garagem, com toda certeza eu já teria um 100% eletrificado para fazer essas viagens curtas e também usar 100% dentro da cidade, o que é maravilhoso. Para vocês terem ideia, ó, como bom é. Estou vindo para cá, vou passar o final de semana por volta aí de 150 quilômetros. Não gastei até agora R$1 com combustível. E para minha sorte, hoje até o pedágio, por conta do trânsito, da rota alternativa que o Waze jogou, nem pedágio eu paguei. Então realmente tá saindo isso daqui muito de boa para viajar. Então é aquilo, com toda certeza eu faria todo final de semana um rolezinho pelas cidades interioranas aí, conhecendo a maioria de carro elétrico, indo e voltando sem ter grandes custos, porque é muito de boa fazer, pessoal, bem de boa mesmo. Aqui eu estou andando no modo Eco, então essa parte aqui do Charge, ó, quando eu desacelero, ele está agora na energia cinética, né, regenerando, recarregando. Então isso é bem legal. Ó. E uma coisa engraçada que eu até comentei no outro vídeo, parece que cada vez os carros estão mudando um pouco da condução e diminuindo os pedais, né? Porque antes, carro manual, 3 pedais, normal, curto muito, sou auto-entusiasta, acho que sempre tem que ter um esportivinho manual, mas observando a história, assim, o povo mesmo, né? O costume. Depois caiu no gosto, o automático, 2 pedais. Agora o carro elétrico, por mais que tenha os 2 pedais, você acaba utilizando em 80% do tempo apenas o pedal do acelerador. Como ele tem esse brake force, essa desaceleração, o inversor, você acaba reaprendendo a conduzir o carro. Por exemplo, não estou nem usando freio. Quando eu vejo que eu tenho que diminuir um pouco a velocidade, eu deixo no modo de regeneração um pouco mais forte, eu solto o acelerador, ele vem freando, acelera, freia. Então é bem legal, se torna mais cômodo ainda. Isso é bem interessante. É uma coisa que a princípio você acha bem estranho, a desaceleração, quando você solta o pedal aqui e o carro vem freando, mas depois você fala, não, é bem legal. Realmente é bem prático pro dia a dia. Eu achei o carro bem confortável e o dedo Volkswagen, né, pessoal, conforme eu comentei. Hoje a Volkswagen, pelo menos até a presente data, possui 75% de Joy Venture da Jack Motors. Então ela é controladora. Então, por exemplo, esse carro aqui nessa atualização eletrificada, dedo Volkswagen, suspensão e direção. Dá pra ver que o carro, no comportamento dinâmico, vejam o quão bom é de ajuste. E aquilo são 150 cavalos, 34,7 kg de torque, pneus 225/45, aro 18. Então, por mais que a proposta seja City Car, ao meu ver, o acerto dele se sai melhor nesse uso aqui, no rodoviário.
E aquilo. E eu confesso que curti muito o irmão menorzinho, o EJS1, pra dentro da cidade, justamente pelo ajuste de suspensão e o pneu balão, que também tem o dedo Volkswagen. Bem legal, pessoal. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse trechinho. Infelizmente não teve muito ponto de ultrapassagem lá, então não deu pra compartilhar muito com vocês. Ah, mas tem um aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Full pedal, linha pontilhada. Que legal. Como o carro caminha e cresce muito bem. E aquilo, por mais que o limitador dele seja divulgado em 150, provavelmente deva beliscar 155, 157, sempre é um pouquinho a mais. Dá pra andar numa situação dessa numa boa mesmo, com segurança e tudo mais, ainda mais observando a resposta do carro. Certo, meus amigos? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, do vídeo. Caso você queira compartilhar a sua experiência eletrificada, se aproveite do campo dos comentários. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i, é o número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou. Fui!